Boa tarde, pessoal. Professor Marilena aqui começando, né? A gente vai começar aqui a nossa aula. Detalhe importante aí, ó, tem uma galera chegando, né? Então vamos lá. Chegando aqui a gente vai resolvendo aqui como é que galera chegando, a gente vai adicionando aqui. Bem, a gente viu até aqui as operações de adição, subtração e multiplicação com frações. A partir de agora, a gente vai ver a divisão de frações. Bom, então aqui tem algumas regras, são só duas regrinhas, ó, bem simples para a gente seguir. Aqui, ó. Opa, ficou. Vou pegar aqui uma corzinha mais escura, né? Mais clara, na verdade. Ó, número um e número 2, ok? Então são essas duas regras que a gente vai seguir. Então fica bem simples. A primeira já está respondida. Eu vou só explicar aqui a primeira. E depois que eu explicar a primeira, ok? Eu vou resolver a letra A e a letra B. E vou saltear algumas aqui dentro das questões para a gente corrigir. Bom? Então, divisão de fração. Ele chama de quociente. Ó. Para calcularmos o quociente, quociente, pessoal, é a mesma coisa que divisão, tá? Ó. Divisão, ok? Para calcularmos o quociente de dois números racionais relativos, em que o segundo é diferente de zero, procedemos do seguinte modo. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Multiplicarmos o dividendo pelo inverso do divisor, tá? Então, basicamente, a primeira coisa que tem que fazer é isso daqui. E a segunda coisa, aplicarmos as regras para multiplicação de números racionais. Tá? A primeira coisa, quando você pega duas frações para você fazer a divisão, você vai multiplicar o dividendo pelo divisor, pelo inverso do divisor. Professor, o que é isso? Tá? A gente vai, em vez de a gente falar de dividendo e divisor, a gente vai falar de primeira fração e segunda fração. Então, observe o que foi que aconteceu nessa primeira fração aqui. Ó. Na letra A, eu tenho menos 7 sobre 9 divididos para mais 5 meios. Então, olha o que foi que ele fez aqui. Ó. A primeira fração, ele repetiu, ó, exatamente igual a primeira fração. Ó. Primeira fração, tá aqui. Ó. Já olha o que, que aconteceu com o sinal. Aqui, ó, era uma divisão. Esse sinal virou o que, pessoal? Uma multiplicação, tá bom? Virou uma multiplicação, ok? E o que foi que aconteceu com a fração, que eu vou colocar aqui de azul, ó? Eu tinha mais 2 sobre 5, ficou o quê? Eu tinha mais 5 sobre 2 e ficou mais 2 sobre 5. Olha o que foi que eu fiz. Repeti a primeira, o que era divisão virou multiplicação, e o que era 5 sobre 2 virou 2 sobre 5. E olha o que foi que aconteceu aqui. Ele fez a multiplicação. Ó. Vou colocar aqui até uma outra cor de pincel aqui. Ó. Vou colocar aqui um lilás. Ó. 7 vezes 2, 14. E 9 vezes 5, 45. Então, professor, você riscou muito. Risquei. Mas agora eu vou apagar para que vocês entendam bem direitinho o que eu disse. Olha o que foi que ele fez aí. O que, que ele fez com a primeira fração? Ele repetiu. Primeira fração. Era menos 7 sobre 9, continuou menos 7 sobre 9. O que, que ele fez com isso aqui, ó? Que era a divisão? Ó? Ele fez uma multiplicação. Ó. E o que era 5 sobre 2, ficou 2 sobre 5. Aí depois ele fez o quê? Ele depois fez nada mais do que multiplicou o 7 e o 2, que deu 14, ó, e o 9 e o 5, que deu 45. Então, basicamente, ele fez isso aí. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos responder aqui a letra B. Ó. Então, eu vou responder a letra B aqui. O que eu vou fazer com essa primeira fração? Menos 1 quarto. Eu vou repetir menos 1 quarto. Ó. Ixi, Maria. Vou repetir aqui menos 1 quarto. Ó. Repetir o menos 1 quarto. O que era divisão vai ficar uma multiplicação.
E o que era menos 3 sobre 7, eu vou fazer menos 7 sobre 3. Ó. Eu inverti. Tá vendo que eu fiz a inversão? Igual. Depois que eu fiz isso, agora eu faço a multiplicação. Ó. 1 vezes 7, que dá 7. Menos por menos dá mais, então não precisa nem botar o sinal. E 4 vezes 3, 12. Pronto. Está aí a minha resposta. Ok? Então, eu apliquei a mesma propriedade que ele colocou lá em cima. Beleza? Agora vamos para cá. Vamos para a letra B de bola. Ou letra C de casa. Vamos fazer a mesma coisa. Só que tem um detalhe aí. Professor, aqui no 2, ó, só é menos 2. Então, para que isso aqui vire uma fração, vou colocar 1 aqui embaixo. Ó. Pronto, agora virou uma fração. Agora eu posso começar. Mais 3 quintos, vou colocar aqui 3 quintos. O que era divisão vai virar multiplicação. E o que era menos 2 sobre 1 vai ficar como? Menos 1 sobre 2. Olha a importância de botar o 1 embaixo. Olha a importância. Se era 2 dividido para 1, agora ficou 1 dividido para 2. E agora o que eu faço? Eu multiplico 3 vezes 1 e o 5 vezes 2. 3 vezes 1 é 3 e 5 vezes 2, 10. Aí eu tenho aqui, ó, o 3 aqui é positivo, então multiplicação de sinal diferente, a resposta aqui é negativa. Então, a minha resposta aqui, ó, é menos 3 décimos. Aí você diz assim, professor, será que isso aí está certo? Vamos olhar se está certo, porque essa questão ela é uma questão resolvida, tá? Então, eu vou tirar ela aqui, ó, e tudo que eu fiz aqui eu vou apagar, tá bom? Só um minutinho aí. Ó, tudo que eu fiz aqui eu vou apagar. E agora eu vou tirar os pedacinhos aqui que estão tampando. Olha aí, ó. Olha ela resolvida. Professor, e cadê o que você fez? Está aqui o que eu fiz, está aqui, ó. Qual foi a primeira resposta que a gente achou aqui? Primeira resposta, aqui, ó. Primeira resposta a gente achou, ó, 7 sobre 12, que é a minha resposta. Olha quanto é que aparece aqui, ó. 7 sobre 12. Tá vendo? A minha segunda resposta, o que foi que eu achei? Menos 3 décimos. Olha o que foi que aconteceu aqui, ó. Menos 3 décimos. Tá bom? Professor, e aí? Por que essa daqui está aparecendo o mais 7 sobre 12? E aqui você respondeu, não colocou o mais 7 sobre 12. Eu não coloquei, pessoal, porque para vocês entenderem que não precisa colocar, tá? Mas que a resposta é a mesma. E que o resultado está correto. Então, vou apagar essa daqui e deixar exatamente essa que a gente corrigiu. Bom, pessoal, vou voltar aqui. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Até aqui, tem alguma dúvida? Deixa eu ver. Por que você troca os números, professor? É porque não é porque eu troco, é o que a relação me diz. Olha o que a relação não, a regra me diz. Olha o que ele diz aqui, ó. Vou marcar para tu saber por que eu troco. Olha isso que ele diz bem aqui, ó. Inverso do divisor. Tá bom? Então, esse número aqui, 5 sobre 2, ele é o divisor. Então, eu pego esse divisor e coloco o inverso. O inverso de 5 sobre 2 é 2 sobre 5. Então, eu tenho que invertir. Invertir não, inverter. Tá? Então, dentro da regra da divisão, a propriedade, a gente faz dessa forma aí. Tá? Já é uma propriedade já. Beleza? Pois pronto, vamos continuar então. Ó, eu vou responder aqui umas aqui, bem aqui, ó, vou responder aqui, escolha uma. Hugo, por exemplo, Hugo, escolhe uma para a gente resolver aqui. Eu vou resolver uma em cada slide, tá bom? Uma em cada slide, porque eu preciso falar dessa daqui, ó, dessa outra forma aqui. Mas, escolhe aí, Hugo, qual é dessas aí que tu quer que eu resolva? Diz aí, A, B, C, D, C, beleza. Vamos responder a letra C, ok? Então, vou marcar aqui a letra C, para a gente responder aqui em sala. Então, pronto. O que eu vou fazer aqui? Bem legal. O que eu faço de primeira? Vou repetir a primeira fração. Menos 3 sobre 5. O que é aqui? Divisão. O que eu vou fazer? Vou colocar como multiplicação.
e eu vou inverter a segunda. Se é menos 3 sobre 7, vai ficar menos 7 sobre 3. Ó. Olha aí, ó. Vai ficar assim. Ó. Ok? Troquei de posição. Continua menos. E agora, professor? Agora eu faço a multiplicação. Só que tem um detalhe. Ó. Aqui é importante. Lembra da teoria que a gente viu da outra aula? Ó, eu tenho um 3 aqui em cima, ó, e eu tenho um 3 aqui embaixo. Ó. Como é uma multiplicação, agora eu posso cortar esse 3 com esse 3. Ó. Só que lembra que eu tenho que fazer o jogo de sinal. Menos vezes menos, mais. Então, em cima vai ficar um 7 positivo e embaixo um 5. Pronto. Essa foi bem fácil porque eu pude cortar o 3. Ó. Tá claro para todo mundo aí a ideia? Então, basicamente, é isso daí. Ok? Essa daí já foi, que é a letra C de casa. Bom, vamos para cá. Deixa eu ver aqui quem é que está na sala que pode me dar um help aqui nessa daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Letra C, a gente vai copiar. Não, Hugo, eu vou colocar os slides no grupo, cara. Não se preocupa não, tá? Não precisa copiar não. Deixa eu ver aqui. Eduardo, diz aí. EFGH, eu faço quem aí? Qual é que tu quer que eu responda? Diz aí. O Eduardo que está na sala? Diga aí, Eduardo. Escolha um aí. Meu Wi-Fi sem problema, Eduardo. Beleza. Estou pedindo para você escolher aqui a letra E. Então vamos responder a letra E. Vamos lá. Marcar aqui a letra E. E vamos lá. Repetir a primeira. Repetindo a primeira aqui, ó. Vai ficar 1 sobre 9. Se aqui é uma divisão, vira uma multiplicação. Se é menos 7 sobre 5, então eu vou fazer o inverso. Quem é o inverso de 7 sobre 5? É menos 5 sobre 7. Então é o inverso. Ok? Igual. Aí aqui a gente faz a multiplicação em cima. Ó. 1 vezes 5 é 5. E 9 vezes 7. Quanto é 9 vezes 7? 63. Não dá para me fazer a simplificação. E aqui é mais, ó. Mais 1 vezes menos 5. Então é mais vezes menos dá menos. Então eu tenho a resposta menos 5,63 avos. Tá? Eu quero trabalhar essas questões com vocês dessa forma aqui. Lembrando que, vou colocar aqui, ó, essa e essa vai ficar para casa, nos slides, né? Essa e essa, slide para casa. E agora aqui, A, B, C, D, E, F. Escolha um aí. Deixa eu ver aqui, peraí, que eu vou olhar aqui na sala, quem é que está na sala para escolher um aqui. Deixa eu ver aqui quem é que está na sala. Deixa eu ver. Rayane. Diz aí, Rayane. Se a Rayane estiver ouvindo, né? Diga aí, Rayane. Eu resolvo qual? A, B, C, D, E, F. Escolha uma. F. Vamos lá. Então, eu vou escolher aqui a letra F. A Rayane foi esperta, escolheu a mais difícil. Rayane, aqui nós vamos ter que fazer um negócio aqui, tá bom? Beleza? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, que vocês entendam, vamos olhar para esse número aqui, ó. Esse número é 0,1. 0,1 eu posso transformar ele em uma fração. Como? 0,1 eu posso representar como 0,1 sobre 1. Então, ele vira uma fração. Todo mundo concorda? Concordo. Mas para ele virar uma fração sem ter número sem ter número com vírgula em cima, eu multiplico. Vou até apagar aqui. Eu multiplico ele por 10 em cima e multiplico ele por 10 embaixo. Então, 0,1 vezes 10 é 1. E 1 vezes 10 é 10. Então, esse número que você está vendo, ele pode ser representado por um décimo. Então, esse aqui, ó, ele pode ser representado dessa forma. Qualquer número decimal que tenha vírgula pode ser representado em forma de fração. Qualquer número decimal, tá bom? Que ele tenha a dízima periódica finita, tá? Pode ser representado em forma de fração. Os infinitos também pode, mas não é o caso agora,
tá? Então, eu vou reescrever essa fração assim. Menos 3 sobre 5 dividido para 1/10, que é a mesma coisa. Ok? Pronto, agora eu reescrevi. Estou dizendo que 0,1 é igual a 1 sobre 10. Tá bom? E aí vai. Ok? Agora eu vou resolver essa questão. Vamos lá. Vou repetir a primeira. Menos 5, ou menos 3 sobre 5, desculpa. Menos 3 sobre 5. Aqui, ó. Não precisa nem do parêntese. Menos 3 sobre 5. O que era divisão vira multiplicação. E o que era 1 sobre 10 vai ficar 10 sobre 1. Olha que legal que vai ficar isso aqui. Agora eu posso fazer a multiplicação. 3 vezes 10 e 5 vezes 1. Quanto é 3 vezes 10? 30. Menos por mais dá menos. E 5 vezes 1, 5. Pronto, aqui eu já posso fazer a divisão. Olha que legal. Vou pegar até de azul, de verde aqui. Peguei o verde? Peguei? Peguei não. Ó, 30 dividido para 5, se você fizer essa continha aqui, 30 dividido por 5 dá 6. E aqui é 30 negativo e aqui o 5 é positivo, então divisão de sinal diferente, negativo. Então a resposta desse cara aqui vai ser menos 6. Então eu vou aproveitar que a Rayane pediu para fazer a letra F e vou escrever isso aqui, ó, como observação. Tá? Que vocês têm que ter. Mas isso aqui vai ficar para casa, isso aqui vai ficar para casa, isso aqui vai ficar para casa. Muito dever para casa, hein? Detalhe, aonde não for fração, isso aqui já foi, né? Aonde não for fração, coloca 1 embaixo. Então, aqui no primeiro, aqui na letra A, mais 5, dividido para 1. Menos 4, dividido para 1. Menos 3, dividido para 1. E aí vai, tá? Aí, exemplo do que a gente fez aqui nessa daqui, ó. Exemplo do que a gente fez aqui no menos 2, ó. Coloquei 1 embaixo, tá? Então, vamos ficar esperto com esse detalhe aí. Aqui nessa questão 2 está ok. Vamos para a questão 3. Deixa eu ver aqui a questão 3. Questão 3 não tem o que falar, tá bom? É só aplicar a regra que a gente já viu e fica de boa. Ok? Então, deixa eu olhar quantas ficaram para casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu vou colocar aqui. Essa daqui eu vou colocar no grupo, mas tudo bem. E deixa eu ver que horas são. 3 horas. Vou falar dessa daqui. Bom? Vou falar dessa daqui. Vou fazer até o seguinte. Eu vou fazer uma cópia dessa página. Bom? E vou recortar ela. Deixar só uma atividade. Beleza? Vou deixar só uma para a gente responder ela agora. Para vocês entenderem como é que funciona. Ok? Então tá aí. Ó. Vou deixar só a letra A. Observe, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Eu vou só explicar essa daqui e a aula termina por hoje, tá bom? Ok? Mas eu vou deixar essa daqui para vocês entenderem como é que funciona. Beleza? Olha o exemplo que ele deu aqui. Ele colocou, eu quero que vocês olhem para cá. Isso aqui são duas frações. Eu tenho a primeira fração aqui em cima, ó. Essa aqui é a primeira fração. E eu tenho uma outra fração aqui embaixo. Pessoal, entenda. Se eu tiver, por exemplo, 5 dividido para 3, isso daqui é a mesma coisa se eu fizer 5 dividido para 3. Todo mundo concorda? Concorda. Então, se no lugar desse 5 for uma fração, tipo 1 sobre 5, aqui ó, é um número, dividido, no lugar do 3 aqui eu vou colocar 1 sobre 3, por exemplo. Então, se esse 1/5 é dividido para 1/3, eu posso representar esse 1/5 e esse 1/3 assim, ó. 1/5 dividido para 1/3. Então, é uma outra forma de representar divisão de fração. Eu tenho duas frações, uma fração no numerador e uma fração no denominador. E aí eu posso escrever ela dessa forma que foi apresentada aqui. Está aqui a primeira fração, ó. Olha aqui a primeira fração, ó.
Menos 2/5 está aqui ele, ó. Dividido 3/4 está aqui ele, ó. E aí, procedeu do mesmo jeito, ó. A primeira eu vou repetir. Está aqui a primeira repetida. Vou até fazer assim, ó. Vou fazer assim, ó. Vou fazer esse aqui de verde, ó. Esse aqui é de verde. E esse aqui de azul. O que foi que aconteceu aqui? Esse de verde, presta atenção. Esse de verde, tá aqui ele, ó. Ele só repetiu. Concorda? E o de azul, vou pegar o de azul aqui. E o de azul tá aqui ele, ó. Ele foi invertido. O que era 3 sobre 4, ficou 4 sobre 3. E aí ele fez a multiplicação, ó. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Multiplicação de sinal negativo com sinal positivo, que o 4 aqui é positivo, ó, deu negativo. Então, está aqui a resposta da nossa fração. Ok? Professor, e na letra A, como é que eu vou proceder? Procede do jeito que está no exemplo. Vou apagar esses exemplos que eu coloquei aqui e a gente vai proceder do jeito que está aí no exemplo anterior. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos escrever as frações. Essa é a primeira fração, 1/3. Escreve 1/3, tá? Dividido, ó, esse traço aqui é de dividido, tá? Por 3/4. 3/4. Aqui, ó. Tá bom? Não, também não precisa. Aí você pode me perguntar assim, ó, 3/4. Ou 3 feio danado, parece os 3 do Simpsons. Ó, 3/4. Aí você me diz assim, professor, posso cortar esse 3 aqui com esse 3 aqui, igual eu fiz da outra vez? Não. Por que que não? Porque você só pode fazer isso aí se for uma multiplicação. Aqui não é a multiplicação, aqui é a divisão. Bom? Então, isso aqui não entra. Então, como é que você vai proceder? Como a gente já tinha visto antes. Repetir a primeira, 1/3, e multiplicar pelo inverso da segunda. Se era 3 sobre 4, vai ficar 4 sobre 3. Olha que agora eu não posso cortar. Então, eu tenho que fazer a multiplicação. 1 vezes 4 é 4. E 3 vezes 3 é 9. Então, a divisão dessas duas frações, 1/3 dividido para 3/4, vai ser 4/9. Beleza, turma? Tá? Eu espero que vocês tenham entendido aí as questões de boa, tá bom? Então, vou encerrar nossa aula aqui. Vocês estão dispensados aqui no Meet, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.